Olá, mulherada, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um estudo da nossa semana na série de relacionamentos, né? E hoje a gente vai falar sobre uma mulher que tem muito a nos ensinar no seu relacionamento com o Senhor Jesus. Nós estamos falando de Marta. Você deve conhecer Marta de alguns relatos bíblicos dos evangelhos, principalmente o texto de João, capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. É um dos textos mais conhecidos que envolve esses três irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia nos fala, inclusive, nesse texto que eles eram muito amados pelo Senhor Jesus. Né? Mas hoje eu queria focar na pessoa de Marta e no relacionamento dela com Jesus. O que esse relacionamento tem a nos ensinar? Bem, talvez você se identifique muito com essa mulher, viu? Depois me conte se você se identificou com ela. Mas nós vamos hoje focar nossa atenção num texto bíblico que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao 42, onde o texto nos conta como Marta, Maria e Lázaro conheceram Jesus. É o texto que vai nos falar sobre o primeiro contato que Marta teve com Jesus. Como é que foi esse primeiro contato dela com Jesus? Foi um tanto atribulado, mas foi um tanto interessante também e tem muito a nos ensinar. A Marta, a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre como ela era e tudo mais, mas quando a gente olha os relatos onde ela aparece, a gente pode ter algumas noções. Primeiro, a gente pode entender que Marta é a irmã mais velha desses três irmãos, né? E alguns irmãos mais velhos já carregam por si só pelo fato de serem mais velhos, um senso de responsabilidade maior, de serem responsáveis pelas situações, de tentar resolver muitas coisas. E Marta talvez tivesse esse senso de responsabilidade por ser também a irmã mais velha de Maria e de Lázaro. Marta também, provavelmente, era uma mulher muito proativa, muito zelosa, é isso que a gente vê nos relatos onde ela aparece, uma mulher que servia, uma mulher que não tem preguiça de fazer as coisas, que vai lá e faz, né? Aquelas pessoas que são solucionadoras de problemas, né? Acontece uma coisa complicada, enquanto tem gente que fica paralisada, Marta era aquela que ia lá e resolvia, né? E talvez você e eu conheçamos uma pessoa assim, né? Que é uma bênção porque tá sempre fazendo, não tem preguiça, né? Serve demais, ajuda demais, né? Tá sempre tentando fazer alguma coisa em prol dos outros, né? Marta parecia ser esse tipo de mulher. Uma mulher que estava sempre tentando dar um jeito nas coisas, que fazia muitas coisas, que dava conta de muitas coisas, né? E isso é muito importante no reino, nós vemos o quanto nós somos abençoadas e abençoados por pessoas que são dessa forma, como Marta era. Mas pessoas como Marta têm uma tendência à sobrecarga, exatamente porque elas têm que fazer muitas coisas, porque sempre tem aqueles que não fazem a sua parte, então aqueles que tendem a fazer, tendem a tomar mais sobre si cargas que não são suas necessariamente. E as pessoas tendem a ficar sobrecarregadas. E esse excesso de noção de que eu tenho que resolver, ninguém vai fazer, é eu que tenho que fazer, pode levar a gente a uma falsa noção, inclusive, de controle sobre situações que nós não temos o controle. E quando a gente vê a reação de Marta, principalmente no texto de hoje, que nós vamos olhar, a nossa visão sobre ela é mais ou menos essa, de que eu tenho que fazer as coisas e eu sei como as coisas devem ser feitas, né? E é muito interessante o que acontece. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Eu não vou ler na íntegra aqui o texto, você pode ler com mais calma depois, né? Nós vamos dar uma passadinha pelos detalhes importantes dessa história, só para a gente poder tirar as nossas lições de hoje desse relato tão interessante. Esse texto nos fala que Jesus estava em Betânia com seus discípulos e que, entrando na cidade, Marta convida ele e seus discípulos para entrar na sua casa. O texto nos fala que Jesus entra na casa de Marta, provavelmente conhece ali Maria, Lázaro também, e que a Maria então vem, senta aos pés de Jesus e começa a escutar o que ele está ensinando aos seus discípulos, né? E enquanto isso, o versículo 40 nos diz que Marta está muito atarefada fazendo muitas coisas, que ela está ocupada fazendo muitas coisas. O tempo passa um pouquinho e lá pelas tantas a Marta parece se sentir um pouco incomodada com tudo que está acontecendo, com o fato dela estar fazendo muitas coisas e a sua irmã está ali parada, sentada nos pés de Jesus, escutando o que ele está falando. E ela interrompe então Jesus e indaga Jesus sobre o posicionamento dele diante de tudo aquilo.
né? E ela fala, mestre, você não se importa que eu esteja aqui fazendo tantas coisas, tão ocupada, dando conta de tantas coisas, e que a minha irmã esteja aí sentada aos seus pés? Se coloque no lugar de Marta. Porque imagine você na sua casa recebendo visitas, ou recebendo Jesus e os seus discípulos dentro da sua casa. É óbvio que a gente vai tentar dar conta das coisas. Provavelmente ela estava preocupada em arranjar um lugar para todo mundo, em servir a comida para todo mundo, de que as coisas estivessem da melhor maneira possível. Ela acreditava que o que ela estava fazendo estava garantindo aquilo que Jesus estava fazendo. O fato dela estar trabalhando e muito ocupada nas muitas coisas estava facilitando o fato de Jesus estar ali ensinando os seus discípulos. Bem, a verdade é que ela não só chama a atenção de Jesus por se sentir injustiçada diante daquilo que está acontecendo, como ela dá uma ordem para Jesus e diz: Jesus, mande que Maria venha me ajudar, né? E Jesus, como só ele sabe fazer, chama a atenção de Marta e diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com coisas demais, mas a verdade é que só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirada dela. Bem, olha que começo de relacionamento complicado, né? Marta teve um começo de relacionamento que a princípio era para ser o melhor possível e de repente se torna em ela interrompendo Jesus, Jesus chamando a atenção dela e meio que aquela situação chata se forma. Mas algumas coisas precisam ser olhadas com mais cuidado nesse relato para que a gente possa tirar algumas lições bem importantes para a nossa vida. A primeira delas é que a situação, a ação de Marta de chamar Jesus e seus discípulos para dentro da sua casa foi um ato muito importante. Porque talvez, se não fosse o fato dela ter sido proativa e chamado Jesus e seus discípulos para dentro da sua casa, nem ela, nem os seus irmãos teriam se tornado tão amigos de Jesus como eles foram, e não teriam passado por tantas coisas junto com Jesus como a Bíblia nos relata. Então, o ato de Marta foi muito importante, e ela sabia da importância do seu ato. Mas ela, para além da importância do seu ato, ela tinha planejado algumas coisas, ela tinha pressuposto como é que as coisas deveriam acontecer. E nessa saga de tentar cumprir as coisas para que tudo saísse como elas deveriam sair, é que ela passou dos limites um pouco, né? E esqueceu que ela estava só ocupada, mas isso não quer dizer que ela estava priorizando a coisa certa. Quando a gente vê o versículo 40, que nos fala que Marta estava ocupada, quando a gente vai para a tradução desse versículo, dessa palavra, a gente pode ver que ali pode ser entendido como distraída ou sobrecarregada. Olha que interessante. Isso quer dizer pra gente que mesmo que a gente ame muito o Senhor e esteja fazendo o melhor que a gente pode pelo reino e pelos outros, corre o risco de o nosso excesso de ocupação estar fazendo a gente priorizar coisas erradas. Isso quer dizer que não é porque a gente está ocupada que necessariamente a gente está priorizando a coisa certa. Isso não tende a ser muito verdade na nossa vida, né? A gente acha que só porque não deu tempo, a gente está fazendo mil coisas, a gente está fazendo o que tem que fazer. Mas será? Bem, nem sempre. É isso que o relato aqui de Marta nos ensina. Marta estava fazendo algo bom, mas ela perdeu de vista o que era excelente. Ela estava tão certa das suas prioridades, do que deveria acontecer, de como as coisas deveriam ocorrer, como que a logística da coisa deveria acontecer para garantir que tudo saísse sob controle, que ela pressupõe o que é realmente importante, mas não pergunta para Jesus o que ele acha que é mais importante. Né? Então ela não para Jesus e pergunta a Jesus: é importante o que eu estou fazendo? Você acha que eu devo continuar o que eu estou fazendo? Não, ela pressupõe o que é importante e coloca isso sobre Jesus. Né? E então Jesus precisa parar e chamar a atenção dela na frente de todo mundo. O que a gente precisa entender aqui, e o que Marta precisava entender, é que Jesus ele não é um hóspede. Jesus é Senhor sobre a nossa casa, sobre todas as situações da nossa vida. E nada pode competir com a prioridade que Jesus tem na nossa vida. Ele é a prioridade. E nada pode competir com isso. E nós precisamos entender isso. Eu e você talvez estejamos tentando dar conta de muitas coisas hoje, né?
Talvez muitas coisas nós julgávamos importantes antes da quarentena e agora com a quarentena nós estamos tendo que rever as prioridades e talvez a gente está se perdendo um pouco com isso até, né? De entender o que é importante hoje. Mas muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas julgando que aquilo é importante, mas a gente não parou para perguntar para Deus se o que nós estamos fazendo realmente é a prioridade. Então nós estamos ocupada mantendo a nossa casa de pé, ocupada mantendo nossos filhos ativos, ocupada para não perder o emprego, estudando tudo que pode para não perder o ano letivo. Tudo isso é importante, mas será que hoje isso é a nossa prioridade? Quem foi que definiu essa prioridade para nós? Nós mesmas? Ou em oração, pedindo para Deus trabalhar no nosso coração, nós entendemos que essas são as prioridades? Bem, é importante que a gente tenha isso em mente, que o fato de a gente estar fazendo mil coisas não necessariamente significa que nós estamos fazendo o que deveríamos fazer. Às vezes a gente não tem nem que estar fazendo, muitas vezes a prioridade é parar, é respirar, é buscar a Deus, é tentar entender o contexto que nós estamos vivendo. E Marta teve que aprender isso. Ela teve que entender que, para além de toda a virtude que era o fato dela servir, dela ser zelosa, nós temos a tendência de pegar as nossas virtudes e transformá-las em vícios. E quando nós transformamos elas em vícios, elas não cooperam mais. Elas passam por cima, muitas vezes, das pessoas e até da vontade de Deus para nossa vida. A segunda coisa que a gente pode aprender nesse relacionamento de Marta com o Senhor Jesus é que Jesus não chamou Marta num cantinho e chamou a atenção dela. Da mesma forma como ela interrompe Jesus na frente de todo mundo e chama a atenção dele, ele faz o mesmo, ele chama a atenção de Marta na frente de todo mundo. E talvez se fosse eu e você, a gente ia ficar bicuda, porque afinal de contas nós já estávamos nos sentindo injustiçados com tudo que estava acontecendo, fazendo mil coisas e outras pessoas paradas sem fazer nada. Né? Mas Marta não tem essa atitude. Jesus chama a atenção de Marta, mas Marta, em vez de se fechar e não convidar mais Jesus para casa dela, não querer mais contato com Jesus, ficar ressentida com a situação, ela entende que aquilo é algo bom para a vida dela. Ela entende que Jesus e o relacionamento que ela está ali iniciando com Jesus vai tratar o caráter dela. Então, ela abraça esse relacionamento. Ela não deixa de se relacionar com Jesus. Ela não deixa de se expressar. Ela não deixa de ser quem ela é na frente de Jesus, sabendo que Jesus vai corrigir o caráter dela naquilo que é preciso. Jesus a ama. Jesus vai trabalhar a vida dela. Jesus vai mudar nela aquilo que é preciso ser mudado. E eu e você? O nosso relacionamento com Jesus é como? Será que quando Jesus nos diz um não, quando Deus fala que a gente não deve fazer certas coisas, quando alguma coisa é tirada de nós, quando alguma coisa não dá certo, a nossa tendência é ficar bicuda e nos afastarmos de Deus como se Ele fosse culpado por alguma situação, ou como se nós estivéssemos sendo injustiçados? Ou nós vemos isso como uma oportunidade de Deus trabalhar o nosso caráter? Eu espero que nós sejamos como Marta e entendamos que esse relacionamento vem para tratar inclusive o nosso caráter. Né? Que Deus nos ajude a trabalhar as nossas prioridades, para que a gente saiba a diferença entre estar muito ocupada e distraída e estar priorizando as coisas certas, bem como a gente se vulnerabilize nesse relacionamento que nós temos com Cristo, a ponto dele transformar o nosso caráter e trabalhar as coisas que precisam ser trabalhadas dentro de nós. Que Deus te abençoe, uma boa semana e até o nosso próximo estudo.